Boa noite, Márcia. Olá, meu caro Marcos, boa noite. Boa noite, meu amigo Jean. Tá tudo Você está bem? Tá me... me ouvindo bem? Tô sim, você está me ouvindo bem? Estou, sim. Eu Muito eu bem. estou usando máscara porque eu estou com suspeita do coronavírus, sabe? Porque eu trabalho ao lado, no mesmo computador, de um companheiro que foi positivado para coronavírus. Aí por isso Sei. que mandaram eu usar máscara em casa para não correr nenhum risco para minha esposa. Ok. Eu já fixei aí o tema, viu aí? Falsos cristos e falsos profetas. Isso, tô vendo. Bom, boa noite, Márcia. Seja bem-vinda, minha irmã. Jean, Oi. você, você é o dono do tempo, como diz o ditado. Você faz a prece final ou a prece inicial? Eu prefiro fazer a final. Pronto. Então, eu vou fazer a prece inicial enquanto o pessoal for chegando. Ok? Ok, sem problema. Quem Fique à vontade, desejar nesse Marcos. momento, quem desejar fechar os olhos, fica à vontade. Deus, Pai de infinita bondade. Neste momento, Senhor, nós te pedimos a tua bênção de paz, de saúde, de harmonia para nossos corações, de toda a humanidade, terráquea e da erraticidade. Abençoe, Senhor da vida, nossos irmãos que estão passando por agonia, porque muitos perderam seus entes queridos sem ver, devido à pandemia. Abençoa, Senhor, todos esses irmãos que de uma hora para outra foram chamados para o plano espiritual. Obrigado, Senhor, por tudo de bom que o Senhor nos tem dado, pela inteligência, pela sabedoria, pelo pão de cada dia, o pão espiritual e o pão material. Obrigado, Senhor da vida, pela família espiritual e consanguínea. Obrigado, Senhor, por tudo de bom. E na noite de hoje, nosso irmão, amigo do nosso coração, Nivan, Jean, possa levar para todos os lares a mensagem renovadora, confortadora, e que a gente possa, principalmente, colocá-la em prática. Muita paz e muita luz, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Meu amigo, fica à vontade, viu? Seja bem-vinda, Marli. Marli é lá de Patos, já. E é? Isso, que É, lá bom, do seja Núcleo bem-vinda. Espírita, lá do Núcleo Espírita Chico Xavier, lá de Antoniel. Que bom, que bom. Muito bem. Podemos então? Pode, o tempo é seu. Muito bem. Então, meus irmãos, boa Rayana, noite, seja é com muita bem-vinda, alegria. Rayana. Boa noite a todos, mais uma vez. É um momento de muita alegria retornarmos a fazer essa conversa, né, com os nossos irmãos de Pombal, hoje para falar sobre esse tema por demais importante, que é a respeito dos falsos cristos, falsos profetas, ok? Então, para nós iniciarmos o nosso tema, seria de prudência, inicialmente, para poder entender o que são os falsos cristos e os falsos profetas, fazermos o trabalho inverso. Para entender o que são, vamos entender primeiramente o que eles não são. E para entender o que eles não são, vamos entender então o que são profetas. Ok? Entendendo o que são profetas,
nós entenderemos o que não são profetas, por exclusão. E aí, posteriormente, nós adentraremos nos assuntos pertinentes aos falsos cristos, aos falsos profetas, que estão intrinsecamente ligados aos profetas, ok? Então, para que nós possamos entender o que seja profeta, temos que fazer uma viagem, de certa forma, à época do Cristo, à época do Nazareno bendito, que aqui teve a missão grandiosa, ele sim, que é um profeta de toda a humanidade, para que nós possamos bem compreender. Na época de Jesus, entendia-se que profeta era todo aquele que podia fazer adivinhações, todo aquele que era capaz de prever o futuro. Daí porque confundiu-se muito a qualidade de profeta com a de adivinho, de alguém que poderia captar algo do futuro, pressentir um acontecimento que haveria de ocorrer. Nós sabemos que alguns dos profetas tiveram esse dom. Jesus, ele teve essa capacidade de prever o futuro. Foram muitas as vezes em que Jesus dizia, por exemplo, que o Filho do Homem haveria de ser pego, haveria de ser preso, açoitado, e que fariam com ele tudo o que lhe aprovesse, e que eles não temessem, que isso já era previsto, e que também, em conversa com Pedro, ele disse a Pedro que antes de o dia amanhecer, no dia em que Pedro foi questionado pelos romanos, após Jesus ser preso, Jesus disse antecipadamente que ele haveria de negá-lo 3 vezes. Portanto, quando confirmou-se que Jesus estava sendo preso e durante a madrugada que Pedro viu o galo cantar 3 vezes, ficou novamente constatada e provada essa atribuição, essa característica de prever o futuro. Daí, como Jesus tinha essa capacidade de prever o futuro, e outros também profetas tinham essa condição, essa capacidade de prever o futuro, muitos acreditavam que o profeta tinha a qualidade de prever o futuro, mas não é uma qualidade essencial do profeta adivinhar o futuro, predizer o futuro. Porque o que essencialmente vai caracterizar o profeta é o fato dele ser um missionário, dele ser um enviado de Deus. Kardec traz um comparativo muito interessante. Ele diz o seguinte, ora, imaginemos em relação aos seres humanos, por exemplo. Quando se manda um exército, aí pega a questão do exército, né, para fazer um comparativo. Quando um grande líder quer que algo saia bem feito, bem concretizado, realizado em uma determinada região, ele manda o melhor dos seus generais. O general é aquele que tem consciência dos desejos do imperador ou do governante, seja qual a denominação que lhe caiba nesse comparativo de país ou de império, e ele vai para determinada região cumprir os desígnios, os desejos do seu imperador, ou do seu rei, ou do seu presidente, conforme o caso. Ele tem a ciência completa do que o imperador vai fazer. Assim, um general, ele tem compreensão total dos desejos do seu chefe maior, do seu soberano. Se assim é entre os homens, diz Kardec, e os espíritos, na passagem que Kardec traz a respeito dos falsos cristos e falsos profetas. Se assim é entre os homens, não seria diferente relativamente a Deus. Porque Deus não haveria de mandar para a terra uma criatura, um ser que não tivesse conhecimento real dos desígnios, dos objetivos. Ou seja, um profeta é aquele que tem uma grande missão, que tem um grande papel a ser desempenhado na região para a qual ele é deslocado, no local para onde ele deve cumprir as determinações do seu líder supremo. Desta forma, Jesus e muitos outros profetas tiveram essa incumbência de trazer grandes revelações. Eis a principal característica de um profeta: trazer revelações, trazer conhecimentos, fazer um aditivo,
um adicional no conhecimento da humanidade, sem a qual não haveria como caracterizar-se o fato dele ser profeta. Pois que um profeta ele tem esse trabalho primordial de complementar os ensinos divinos, de trazer luz para a humanidade, fazer com que a humanidade possa entender questões que até então não foram compreendidas por ela. E aí nós vamos ter vários exemplos de profetas, que cada um tiver o seu papel de adicionar, de contribuir, de fazer com que a humanidade pudesse ter um conhecimento melhor a respeito dos desejos divinos para com a humanidade. Então nós vamos começar fazendo um breve histórico, lembrando, por exemplo, de Isaías. Isaías foi um profeta também da antiguidade, em que ele, em determinado momento, ele teve um atrito com outros que eram discípulos, denominados discípulos de Baal, e ele sai vencedor. Ele lança uma proposta lá, e que diante dessa proposta, coloca uma fogueira e evoca, né, o Deus. E aí ele tinha um fenômeno mediúnico, que aquela fogueira ela queima. Era paus, né, que haveriam de serem ali queimados. E os outros que estavam em batalha com ele, nessa batalha ideológica, eles perdem essa batalha. De certa forma, era um momento em que ele provava que Deus era o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, né? Toda essa linhagem que nós ouvimos falar de muito tempo. Era um período em que havia muitos deuses. Embora Deus seja um só, mas era um período politeísta. Nós sabemos que nas antiguidades, os gregos, os romanos, os egípcios, muitos deles tinham uma infinidade de deuses, né? E nós vamos ter aí Zeus, Afrodite, Apolo, Hermes entre os gregos, né? Júpiter, Netuno, e entre os romanos, Osíris, entre os egípcios, eram povos que tinham uma grandiosidade de deuses. Deuses humanos, deuses com defeitos humanos e, inclusive, alguns deuses antropomórficos, que era o caso dos egípcios. Deuses que tinham a forma humana e a forma de animal. Aí uma mistura. Ou seja, Elias tem a capacidade, ele tem esse papel primordial de mostrar para a humanidade daquela época que Deus era um Deus só, era um Deus único. Então ele traz esse papel revelador, ele traz essa contribuição. São os primeiros passos ainda, é um período muito embrionário de lição que estava chegando no planeta Terra. Mais adiante nós vamos ter um grande profeta, que é Moisés. E como eu disse anteriormente, que todo profeta tem essa característica de trazer uma revelação dos ensinos divinos para a humanidade, a característica trazida por Moisés é de revelar Deus como sendo um Deus único, como sendo o Deus da humanidade. E, acima de tudo, as leis, os 10 mandamentos, que Moisés, inclusive, traz com o seu fenômeno mediúnico, sobe ao Monte Sinai, e quando ele retorna, né, traz aquelas lições para aquele povo, um povo que necessitava muito dos esclarecimentos. Assim, Moisés traz esse aditivo no conhecimento divino, ele traz essa contribuição de mostrar que Deus era um Deus único, nós só tínhamos um Deus, nós não tínhamos uma imensidade de Deus, começando a confirmar o que Elias já trazia. E ele passa a guiar, ser um líder religioso, um líder... ele passa, além de ser religioso, ele traz leis humanas também para reger um povo ainda muito cruel, um povo muito severo, um povo que estava apenas começando a desenvolver os seus conhecimentos religiosos. Okay? Então ele tem essa contribuição. Veja que o caráter de revelação vai sendo uma das características de todos os profetas. Então nós tivemos Elias, que começa no período embrionário, trazendo a lição de que Deus é um Deus único, é o Deus de Abraão, Deus de Jacó. Moisés confirma e traz ainda os 10 mandamentos, ou seja, mais um aditivo, mais um aumento nos conhecimentos espirituais para a humanidade. E posteriormente nós vamos ter João Batista, que ele é um dos profetas que começa a preparar, ele é contemporâneo de Jesus, ele começa a preparar o terreno para que Jesus venha a semear de forma em corações que estão mais preparados. Então ele começa a anunciar
que ele não é digno de amarrar as sandálias, as correias, daquele que viria após ele, que ele batizava na água, mas o outro haveria de batizar com fogo, e que o Messias já estava chegando, que estava muito próximo, era iminente a ele. Ou seja, João Batista, ele faz esse prenúncio, ele prepara todo o terreno para Jesus. Então ele é tido como profeta porque ele, além de ser contemporâneo a Jesus, ele lança aquelas sementes, ele deixa o povo mais maleável para os entendimentos dos quais Jesus haveria de trazer. E após, nós temos o maior, o principal de todos os profetas que a humanidade já conheceu, que é Jesus. Jesus foi e ainda continua sendo o maior de todos os profetas. Aquele que na comparação que fizemos no início, poderíamos dizer que seria o maior de todos os generais que um imperador poderia mandar para uma nação para desenvolver os seus objetivos. Jesus, ele não só fala, Jesus, ele exemplifica, ele ensina o amor, ele ensina o perdão, ele ensina a misericórdia, a tolerância, ele começa a trazer as revelações espirituais, ele fala do reino dos céus, ele fala da sorte dos eleitos, fala do sofrimento para aqueles que não vão cumprir com as leis divinas. Enfim, Jesus nos ensina as virtudes. Antes de Jesus, ninguém sabia o que era virtude, não. Principalmente o povo que Moisés liberta do Egito, era um povo ainda muito enraizado ainda nos seus defeitos, nos seus vícios. Era um povo que não sabia ainda muito aplicar virtudes, até porque eles não tinham muitas. Certamente, certo dia chega para Jesus, inclusive perguntam a Jesus se deveria perdoar-se até 7 vezes. Justamente porque eles não tinham uma noção ainda muito esclarecida a respeito do perdão, a respeito das virtudes. E Jesus vai dizer que não vos digo que deveis perdoar até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, que implica um número 490 vezes, que não é um número limitado, mas é apenas uma lição, um comparativo, para deixar bastante claro que todos nós devemos perdoar de forma ilimitada. Então Jesus traz mais um conhecimento, Jesus traz mais um aditivo no conhecimento espiritual divino. Jesus nos ensina a perdoar, Jesus nos ensina a tolerar, a amar, a compreender. Jesus mostra uma misericórdia, mostra um Deus totalmente diverso do Deus de Moisés. O Deus era o mesmo, mas o Deus de Jesus é um Deus misericordioso, um Deus manso, um Deus bondoso, um Deus que tolera. O Deus que Moisés trazia, apesar, repito, ser o mesmo Deus, mas era um Deus que ainda se enraivecia, era um Deus que se vingava, era um Deus que tinha características ainda humanas, dos defeitos humanos. Razão pela qual eles partiram de um momento em que havia ainda um politeísmo. Então, o Deus que Moisés nos ensina para as pessoas ainda não é um Deus de conformidade com a realidade dos seus verdadeiros sentimentos. Já? Okay? Opa! Você quer ler essa colocação de Rayana aí, olha? Isso, já veio. Já já nós vamos chegar. Eu dizia no início, Rayane, que para nós entendermos os falsos profetas, nós temos que entender primeiro os profetas. É isso? Então, já já a gente vai chegar nesses rapazinhos dos nossos dias. Na época de Jesus, era da mesma forma que nos dias atuais. Porque falsos profetas não são só existentes nos dias atuais. Que os escribas, os fariseus, e Jesus, ele era muito contundente. Ele dizia, né, vós sois hipócritas. Chamavam eles de sepulcros caiados. Veja, Matos, veja, Rayane, como isso é forte. Você é um sepulcro caiado. Ou seja, o que é um sepulcro? Sepulcro é um túmulo. Que tem dentro do sepulcro são mortos, são corpos em decomposição, estão em estado de putrefação, os vermes estão comendo, eles estão se deteriorando, estão ficando apenas os ossos. Vós sois sepulcros caiados, limpos por fora, como os sepulcros são lindos, bem cuidados, né? Porque eles tinham esse cuidado de aparecer como homens cuidadosos no falar, no vestir, era um exagero no vestir deles.
na forma de falar, na forma de cuidar, anunciava a sua chegada com trombetas quando ele chegava. Enfim, era uma hipocrisia que Jesus desmascarava, porque Jesus os combatia, porque eles se apresentavam como representantes de Deus na terra, mas de representantes de Deus eles não tinham nada. Era como se fosse uma espécie de profetas também. Eles se assemelhavam à intitulação de profetas, no caso, falsos profetas de sua época. Então, esses homens, esses grandes enviados de Deus, esses divinos homens, Jesus, Moisés, Elias, que aqui vieram, eles trouxeram esse aditivo, esse conhecimento a mais espiritual para a humanidade, de forma que dê um contributo para o esclarecimento espiritual de todos nós. E mais à frente, nós vamos ter o Espiritismo também, que vai complementar essas lições, porque uma das características do Espiritismo não é a personificação em uma pessoa, em um ser, mas no conjunto de todos os espíritos, e dos quais Jesus é um dos principais que comandava. Então, todos esses homens divinos trouxeram um aditivo, um plus, um a mais no conhecimento espiritual. O que caracteriza eles são o fato deles trazerem esse conhecimento e o desenvolvimento moral deles, o amor, a bondade, a misericórdia. Ou seja, eram homens virtuosos, eram homens conhecidos pela sua capacidade de amor, de compreensão, de tolerância, de doar-se às pessoas. Essas são as principais características dos verdadeiros profetas, ok? Então, uma vez que nós já passamos a conhecer esses profetas, eu questiono aqueles que hoje afirmam serem profetas divinos. Essas criaturas têm alguns desses atributos? Qual foi a contribuição de crescimento espiritual que algum destes que se intitulam, inclusive, alguns têm a audácia, Marcos, têm a arrogância, a petulância de se autodeclararem profetas de Deus. É de um absurdo, sem precedente. Porque eles se admitem, eles se intitulam profetas de Deus. Quando nós sabemos que profetas de Deus têm que ter todas essas características que nós falamos. Tem que trazer um conhecimento a mais, no conhecimento espiritual. Tem que trazer algo grandioso. É uma missão grande. É uma missão que não é dada a qualquer uma. Retornando Kardec. É como se um general, um grande imperador, enviasse para uma região que ele tem uma grande tarefa a ser desempenhada, mandasse um simples soldado. O imperador não vai mandar um soldado, ele vai mandar um general. Ele vai mandar alguém com experiência, alguém que tenha anos e anos de notoriedade no que diz respeito ao seu desempenho de suas funções. E Deus não vai ter a inteligência da mesma forma? Ora, Deus mandou aqueles mais notáveis homens para desempenhar aqui na Terra esse papel. Homens que tinham amor, que tinham bondade. Quer falar, Marcos? Muito bem comparada essa sua comparação, viu? Ótimo. E nós vemos nos dias atuais, nós observamos que esses falsos profetas, eles são fáceis de ser reconhecidos. Mas para que a gente possa reconhecê-los, nós temos que inicialmente saber o que são profetas. Por isso que nós começamos, falando a respeito de quem são os profetas, o que é um profeta, como se caracteriza um profeta. Porque é fácil reconhecê-los, é muito fácil, Marcos. Eles lotam estádios de futebol, eles aparecem na televisão constantemente. De tempos em tempos eles dizem assim, olha, estou precisando agora de 50 milhões e gostaria que vocês depositassem na minha conta 5 mil, se você tiver, R$1.000, ou R$500, ou 300, mas que você faça isso. Eles pedem muito às pessoas, e as pessoas se iludem, porque se esse dinheiro fosse utilizado para o crescimento, a divulgação
da religião, da doutrina deles, seria algo maravilhoso, algo fantástico. O que é interessante observar é que eles não utilizam para o crescimento espiritual desse povo. Eles se utilizam unicamente para o seu bel prazer, para os seus interesses pessoais. Eles são mercadores da fé, eles são enganadores. O Evangelho segundo o Espiritismo fala muito bem deles. Dizem que são farsantes, não passam de farsantes, de enganadores. Eles se assemelham, Marcos, a uma erva danina em um campo. Um campo não progride quando a erva danina ela cresce juntamente com a planta principal, porque ela suga as energias do solo e a planta principal daquele campo ela não se desenvolve. Então, na nossa sociedade, de forma espiritual, a comparação é muito interessante, porque as pessoas não crescem espiritualmente. Elas não desenvolvem o seu conhecimento espiritual porque eles não deixam. Eles são a erva danina. Eles ensinam a fé cega. E porque eles ensinam a fé cega, a turba, a grande massa, elas não pensam de forma racional, de forma compreensível. Então, elas são facilmente enganadas. As pessoas são facilmente ludibriadas por essas pessoas. E como é que eles fazem? Porque eles vendem, que eu costumo dizer, o peixe fácil. Aquilo que as pessoas gostam. Ele vende o que as pessoas querem. O que é que as pessoas mais querem? Ora, partindo do princípio que todos nós, sem exceções, temos defeitos, todos nós temos as nossas falhas morais, eles lançam a semente como um peixinho que vê a isca saltitando bela no anzol. Muitos de nós, na terra, come a isca e cai, feito um peixinho, querendo deliciar-se naquela isca. Então eles dizem assim, vocês, contribuindo para a obra de Deus, a obra de Deus é doar dinheiros a eles, Deus tem a obrigação, escute só, que eu já ouvi eles dizerem, Deus tem a obrigação de dar a vocês muito mais. Qual a obrigação que Deus tem para conosco, Marcos? Não é. Deus já nos dá tanto. Deus, na sua misericórdia infinita, Deus nos dá a vida. Deus nos dá o ar. Deus nos dá o sol, que mantém a vida no planeta Terra. Deus faz tudo que é de bom para todos nós. Deus não cobra nada. Nós é que somos devedores de Deus. Nós é que devemos a Deus. Deus não deve nada a nós. E o que é interessante observar é que essas pessoas, elas fazem essa negociata, né, com os seus fiéis, e eles caem nessa ilusão. Eles caem de tal forma que a ignorância, infelizmente a ignorância que tem a falta de conhecimento, tornam eles uma presa constante. Eles passam meses, eles passam anos vinculados àquelas pessoas. Eles são milionários, eles são bilionários, eu vou comentar já aqui. Eles são bilionários. Eles são bilionários com dinheiro alheio. Eles são milionários com dinheiro alheios. Você os vê chegando de jatos, de helicópteros. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina, como Jesus também ensinava, que isso tem que ser desmascarado. Porque eles são como parasitas que infectam determinados animais. Eles são nocivos à nossa sociedade. A sociedade, em termos gerais, ela não progride espiritualmente e, em parte, é culpa a eles. Em parte, é culpa das pessoas que também não se melhoram. Elas não fazem por onde crescerem espiritualmente, porque elas poderiam deixar de lado esse atrativo e procurar a verdade. Como diz Jesus, procureis a verdade e a verdade vos libertará. Então, não é difícil. Como nós falamos, eles estão na mídia. E aqui quero deixar claro também que não é porque todos estão na mídia que todos são falsos profetas. Mas aqueles que escancaradamente se apresentam e com o fato da repetição constante de pedir, de sugar o dinheiro do povo, de viver vida milionária, porque há um parênteses a ser feito aqui, uma consideração. Você usufruir de uma vida materialmente boa, desde que seja com seus recursos, com esforço de trabalho, isso não é nem um mal. Porque se você consegue de forma justa, Marcos, comprar a sua casa, seja do tamanho que for, seu carro, boa condição para os seus filhos, isso não tem nada demais.
Inclusive, é o livro dos dignificante Espíritos isso. é dignificante, é fruto honesto do seu trabalho. Mas a partir do momento que você negocia com a fé, a partir do momento que você usa a fé para enganar as pessoas, você se torna um devedor divino. Você se torna, inclusive, um criminoso perante as leis humanas. Porque é crime, é estelionato. É estelionato. Inclusive, muitos deles estão sendo processados. Eu conheço pessoas que perderam tudo que tinha para com esses falsos profetas. Que deram casa, que deram terreno. Se eles puderem, eles deixam você nu. Completamente nu, sem nada. Então, eles são fáceis de serem reconhecidos. Eles saem em revistas, inclusive, no passado eu vi um desses aí, enganando, dando aulas de como enganar as pessoas, de como tirar dinheiro das pessoas. Mas, infelizmente, as pessoas ainda em nível espiritual, elas são ainda muito ignorantes. Então, elas se deixam levar, infelizmente, por essas pessoas. A nossa irmã disse aqui que, como foi? Vou tentar ler Sobre Chico aqui. Xavier, ela tá fazendo uma pergunta sobre Chico Xavier, do CIEM. Ela está gostando das suas explicações, mas ela quer saber de você, se você, do desencarne, depois do desencarne de Chico Xavier, não deu ainda nenhuma comunicação quanto à sua condição no plano espiritual. Está perguntando por que Essas ele não deu questões nenhuma... de... Tudo tem o seu dia, tudo tem sua hora, tem o seu momento, né? Se ainda não chegou, é porque ainda não é o momento. Certamente assim. Mas em breve, com certeza, nós haveremos de ter notícia do nosso querido Chico. Alguém que deu a contribuição como ele deu, certamente ele tem outras missões também a serem desempenhadas no plano espiritual. Uma das características dos homens que se habilitam a servirem a Deus é o fato da modéstia. Homens como Chico Xavier, como Madre Teresa de Calcutá, como Irmã Dulce, como Frei Damião, esses poderiam serem tidos como profetas. Eles poderiam, Marcos, terem dito, eu sou um profeta de Deus. Mas nenhum deles se intitularam como profeta de Deus, porque eles reúnem todas as características. Eles são bondosos, são misericordiosos, um amor incondicional à humanidade, fez o bem de forma ostensiva, não enricou com a fé, não enganou ninguém, não mercadejou com as coisas divinas, né? Nenhum deles. E eles poderiam ter se intitulado, apesar de não trazer nenhuma revelação grandiosa, com exceção de Chico Xavier, que ele contribuiu muito para trazer as revelações do plano espiritual. Chico trouxe uma grande contribuição no que diz respeito a esse aditivo a mais divino, porque as obras de André Luiz, principalmente, do Espírito André Luiz, foram como uma devassa. É como se fosse a câmera. As câmeras lá no mundo espiritual, né, mostrando tudo o que tem no plano espiritual para a gente poder entender mais. Então, o Chico Xavier poderia dizer, eu sou profeta de Deus, mas ele nunca se intitulou, Marcos. Chico nunca se intitulou um profeta de Deus. Por quê? Porque Chico Xavier, Frei Damião, Madre Teresa de Calcutá, não importa a religião, porque nós espíritas, e o espiritismo não é faccionista. O que importa é o ser humano, é entre o ser e Deus. Isso é que importa, é a grandiosidade do ser humano. Eles, apesar de terem todas as condições, nunca se intitularam. Por quê? Porque eles têm a modéstia. Eles têm a humildade. A humildade. E esses outros que nós vemos no nosso dia a dia, que eu não tenho nenhuma dúvida, se Jesus estivesse na nossa época, iria desmascará-lo a todos, da mesma forma como ele desmascarou aqueles que eram da sua época, chamando de sepulcros caiados, de hipócritas, né? Dizendo tudo o que era necessário, porque nessa questão do desmascarar aquele que engana as massas, Marcos, tem que se observar o seguinte, não é o fato de querer denegrir, de querer punir a pessoa, mas sim a questão da multidão, das outras pessoas a que ele está enganando. Então, se é de dezenas, centenas, milhares de pessoas que caiam, é melhor que caia um. Por isso que é importante desmascará-los. Se nós conhecermos alguma pessoa que está sendo enganada por um desses falsos profetas,
É obrigação, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, é obrigação, como homem de bem, como cristão, você esclarecê-lo. Marcos, Exato. alguns deles chegam ao absurdo, vocês todos sabem disso que eu vou falar, de dizer que tem a cura para a Covid. É um absurdo sem precedente. As vacinas estão começando agora a sair. Há uma história aí de que a Rússia tem uma muito contestada, essa vacina da Rússia, mas nós sabemos que no final do ano, se Deus assim permitir, vai permitir, nós já vamos ter a vacina, né, de vários países, a China, Londres também está aí para trazer a vacina aqui para o Brasil, várias vacinas sendo testadas no Brasil, e essas criaturas, perdão, chegam a um absurdo de dizerem que tem a cura, que curam a Covid. Então, assim, é um nível, infelizmente, de ignorância daqueles fiéis que o seguem muito grande, que se deixam levar pelas mais aberrantes declarações que essas pessoas trazem. A ignorância espiritual e, às vezes, até intelectual também, porque fatos como esse que acabamos de falar a respeito das vacinas revela também o desconhecimento intelectual das pessoas que se deixam levar por essas criaturas, esses falsos profetas, que aos olhos, repito, aos olhos humanos, perante as leis, muitos deles são criminosos, muitos deles estão sendo processados, muitos deles são condenados a devolver bens de algumas pessoas, e alguns até criminalmente também estão sendo processados. Ok? Então, eles não têm nada a revelar, Marcos. Eles não têm nada a trazer no que diz respeito às questões espirituais. Assim, nós deixamos bastante claro, eu acredito, fazendo esse comparativo entre o que seja um profeta e o que não seja profeta, diz respeito ao fato de que os profetas, os primeiros, eles têm virtudes. Eles são homens virtuosos. Eles são homens que são reconhecidos pela sua capacidade de amar, de doar-se para a humanidade. São muitos os exemplos que nós tivemos no planeta Terra, desses homens, né? Assim, muitos entre aspas, né? Comparativamente com a população, são poucos, né? É uma Mahatma Gandhi, é uma Madre Teresa de Calcutá, é um Chico Xavier, é uma Irmã Dulce, é um Frei Damião. São esses homens e mulheres notáveis que deixaram a sua marca de amor e bondade na Terra. Agora, esses da nossa atualidade, que vão aos meios televisivos, na maioria das vezes só pedir dinheiro, só enriquecer, e que nada trazem de bom para a humanidade, são os falsos profetas da nossa época, infelizmente. E esses têm que ser combatidos, têm que ser denunciados, porque a população tem que reconhecê-los para deixarem de seguir uma fé cega e passarem a seguir algo mais lógico, algo mais racional. O Espiritismo também nos fala, Marcos, e no capítulo 21, destinado aos falsos cristos, aos falsos profetas, de que há uma outra categoria também que deve ser analisada. Diz respeito aos falsos espíritos, aos espíritos que se intitulam de nomes notáveis. Alguns deles se dizem que chegou ao absurdo de dizer Jesus, de tomarem nomes grandiosos, como Madre Teresa, como um santo daqui, outro dali, e enganam as pessoas. São muitos os médios que são enganados. São muitos aqueles que se deixam levar por esses espíritos que se dizem verdadeiros missionários divinos. E é incrível como a humanidade se deixa enganar. É incrível, é impressionante. Principalmente, Marcos, onde há fenômenos, onde existe fenômeno mediúnico, massas de pessoas, massas não, multidões de pessoas se deslocam em busca desses médios. Isso é algo que também deve ser percebido e tem que tomar bastante cuidado. Não existe o exclusivismo de centro espírita, nenhum. As lições reveladoras... Tem que ser combatido. Eu acho que tem que ser combatido isso. E deve ser combatido. O Evangelho nos orienta desta forma. Porque senão não existe esclarecimento, Marcos, a respeito das pessoas. Nós tivemos recentemente o escândalo, isso é notório no Brasil inteiro e no mundo, do caso João de Deus. Do caso em que milhares de pessoas se deslocavam. Mas por que isso acontece? Fenômeno
mediúnico. Fenômeno mediúnico atrai as pessoas como uma lâmpada atrai as mariposas em massa. É incrível como as pessoas se deixam levar pelo fenômeno do espiritismo. Ele veio para que nós possamos refletir sobre as lições grandiosas que Jesus nos deixou. Para que dia após dia possamos ser melhor, fazer a nossa reforma íntima, fazer a nossa transformação moral. Ele não veio para estar curando o corpo. Se há uma cura de um corpo, é uma coisa consequente, é algo natural, mas não é o objetivo. O próprio Jesus, quando ele curava, ele dizia, né, vai, não torneis a pecar, porque o objetivo de Jesus não era curar corpos, ele curava para cumprir as informações dos outros profetas, que dizia que ele haveria de curar, de cegos enxergariam, coxos andariam, aleijados passariam a correr, né? Porque ele tinha que fazer o que fez, no que diz respeito aos fenômenos mediúnicos, para que se testificasse ele como sendo o Messias enviado de Deus, para cumprir as escrituras, como realmente os outros diziam. Mas que não é uma constância, teve o seu momento adequado para a prática daqueles fenômenos mediúnicos. Hoje em dia não há mais essa necessidade. Não há. Então, chega-se a essas aberrações que nós chegamos nos dias atuais, como esses fatos, de acreditar cegamente no que o médium diz. Tudo que ele diz, as pessoas não contestam. Há informações, às vezes, as mais aberrantes possíveis, que contrastam com os postulados espíritas. Se um espírito ele ganha uma notoriedade, um certo domínio numa casa espírita, e ele pede para as pessoas fazerem isto ou aquilo, as pessoas fazem cegamente, sem questionar. E aí eu me recordo, por exemplo, como é fácil enganar as pessoas, que uma vez uma mulher aplicava um passe, e nesse dia ela ficou descalça, porque ela tinha uma certa influência, só porque ela tinha certa influência entre as demais pessoas. No dia seguinte, porque ela aplicou o passe descalço, as outras pessoas estavam aplicando o passe descalço. Veja só porque ela fez esse ato, as outras passaram a repetir, sem questionar. Ora, ela aplicou o passe descalço porque ela estava cansada. Só porque ela estava cansada. Não há nada de eficácia maior, mais produtiva em aplicar o passe porque você está descalço. Então, existem as informações mais aberrantes trazidas por médiuns e de casas espíritas, que às vezes as pessoas aceitam sem questionar, porque o espírito tal disse que tinha que ser desse jeito e assim deve ser. Nós, às vezes, damos ao espírito uma dimensão extraordinariamente maior do que deveria. O que é um espírito? O espírito é um ser humano que está na outra esfera. Você está aí do outro lado, a mais ou menos 100 quilômetros de distância minha, e eu estou aqui, em outra cidade, na mesma distância. Se você tivesse desencarnado, você poderia estar até mais perto que eu, pelo fenômeno mediúnico, tendo esse intercâmbio. E você não vai mudar quem você é, nem eu vou mudar quem eu sou, simplesmente porque nós estamos em ambientes diferentes. O espírito nada mais é do que um ser humano que está numa outra dimensão, num outro espaço, num outro ambiente dimensional, que não seja aquele nosso. Ele não vai ganhar um superpoder, ele não vai ganhar uma superioridade moral, intelectual, simplesmente porque ele está no plano espiritual. Então as pessoas se deixam enganar. Não espíritas se deixam enganar, espíritas também se deixam enganar pelos falsos espíritos, já dizia João. Não acrediteis em todos os espíritos, mas procurai saber se os espíritos vêm de Deus. Então também fica, Marcos, esse alerta. É porque também tem médium, tem espírita que gosta de elogio, né? Nesses elogios, muitos deles caem. Mas isso é uma artimanha do espírito. O espírito começa massageando o ego da pessoa para agradá-lo e posteriormente, com esse agrado, ele vai começando a dominar. Então, o processo de obsessão começa assim, lentamente, vagarosamente, pela informação. Depois da informação, ele vai conquistando a pessoa e vai se aprofundando no nível de obsessão simples, vai se tornando a fascinação. O médium, quando se torna fascinado, ele repudia os maiores esclarecimentos, mais lógicos e racionais que sejam. Por mais que a pessoa explique, ele não quer aceitar. Se o espírito disser,
por exemplo, que ele tem que aplicar passe com a roupa de uma cor tal, ele vai aceitar, mesmo que as maiores explicações científicas e doutrinárias expliquem para ele que ele não necessita de estar com a roupa de tal cor para aplicar um passe. Se disser para ele, o espírito, que ele tem que fazer reunião mediúnica num ambiente de tal forma, de qual jeito, designado por ele, se outras pessoas, maiores que sejam as razões, disserem que o que basta é a mentalidade, é a mente com Deus, a mente serena, tranquila e em paz, ele não vai acreditar. Ele só vai acreditar no que o espírito disser. Então, porque vai criando aquele vínculo. O espírito, ele é esperto, ele é inteligente. E aí ele engana a pessoa. Eu vou ler umas colocações que o pessoal fizeram aqui, viu? Valtinho deu boa noite, saúde e paz sempre. Rayana, a quem muito for dado, muito será cobrado. Quem detiver o conhecimento e iludir as pessoas, pagará muito mais do que quem foi ignorante. Muito perigosa essa fé cega. É verdade, Rayana. Aqui é escola Professor Hipólito. Eles não pregam, eles fazem um comércio. Aí, Luciene, obrigada pela resposta. Foi quando você respondeu a Luciene. Rayane, interessante como as pessoas caem, realmente já foi vendido. Álcool caríssimo, feijão para a cura da Covid. Esses falsos profetas são fáceis de identificar. Com certeza, Rayane. Alguns, Realmente. Rayane de novo, alguns é que só sabemos se são profetas ou na convivência. A fala é fácil, mas a prática não sabemos. Às vezes, quando tem um escândalo, quanto fiéis não já enganaram em todas as religiões. Com certeza, Rayana. Rayana é uma irmã lá de Cataré do Rocha, mas ela tem um conhecimento muito bom. Ela ajuda muita gente com Que bom. os depoimentos dela. E continua os depoimentos dela e Luciene. No caso, Interessante agora que faz uma aqui pergunta. não chegaram, não, Oi? esses aqui. Aqui eu não vi esses aí, chegaram poucos aqui para mim. Pronto. A Rayana diz, no caso de João de Deus, ele tinha mediunidade e foi influenciado por espíritos inferiores, ou era tudo mentira? Vá lembrando aí, viu, João? Luciene, penso, Rayana, que ele fez mal uso da mediunidade. Pronto, Rayana perguntou, Jean, se ele fez uso mal da mediunidade ou era tudo mentira? Marcos, Você tem 11 minutos para responder e fazer a só 11 prece. minutos. Veja bem, eu teria, para respondê-la, teria que me aprofundar. Inclusive, eu estou devendo a mim mesmo, tem um documentário na Netflix, não, no Globoplay, sobre ele, né, sobre o caso do João de Deus, ok? Há a possibilidade de ter mediunidade, há a possibilidade de ter mediunidade, né? Isso é possível. Não dá para nós, de fora, dizer se ele tinha ou não tinha, porque diante de fraudes, qualquer um pode se passar por médium, não é verdade? Qualquer pessoa pode fingir ser um médium. O que se tem de concreto, então vou falar o que se tem de concreto. Não assisti o documentário, mas vou assistir, é um documentário longo, mas o que é que nós temos de concreto? Não estamos aqui a julgar, estamos aqui apenas para comentar o que os noticiários nos trouxeram, o que as informações chegaram até nós.
o que se tem a demonstrar é que ele não passava de um criminoso, né? É alguém que ganhou milhões e milhões à custa de enganar as pessoas. Ele estuprou muitas mulheres que temiam porque ele era muito poderoso. Ele ameaçava, inclusive, de morte as pessoas se algumas delas denunciassem. Ele tinha pessoas ligadas a ele que o protegiam, capatazes. Ele tinha um verdadeiro arsenal de armas dentro de casa. Então, era um homem que, infelizmente, aos olhos do mundo, era um verdadeiro criminoso. Se ele tinha ou não mediunidade, eu não tenho como dizer, porque isso nós teríamos que ter um detalhamento maior. Nós teríamos que conhecê-lo de perto, saber se ele tinha. Na concepção espírita, nós sabemos que todos nós temos mediunidade. Obviamente que ela se refere à mediunidade ostensiva, né? De saber se ele tinha ou não a mediunidade ostensiva. Talvez ele tivesse, eu acredito que ele tivesse. Eu no passado, eu assisti alguns vídeos dele, em que ele fazia aquelas curas espirituais, né? Então, eu acho muito difícil alguém fazer uma cura espiritual como ele fazia se não tivesse mediunidade. Porque, mas como, Jean, faz uma cura espiritual? Meu irmão, médicos são médicos aqui ou no plano espiritual. Se um médico se aproxima de um médium, ele vai fazer cirurgias da mesma forma, né, Marcos? Né? É um caso bem lógico. E o médico no plano espiritual, ele tem conhecimentos maiores ainda do que nós temos aqui, porque ele vai utilizar de outros conhecimentos. Agora, muitos espíritos se aproximam da pessoa, o médium, o objetivo dele é fazer o bem, mas ele pode, no decorrer do desenvolvimento mediúnico, desviar-se. Como falamos antes, o objetivo do espiritismo não é fazer cirurgias espirituais, mas há algo a ser observado, que eu sempre observei, nos momentos em que tinha aquelas reuniões com ele, era a forma dos espíritos que se comunicavam com ele, que ele dizia ser espírito. Vamos aqui conjecturar, hipotetizar que sejam espíritos. Eram espíritos grosseiros no seu falar. Eram espíritos arrogantes. Eram espíritos muito prepotentes. Espíritos que auxiliam grandes homens na tarefa divina, eles não são dessa forma. Eles não impõem. Eles não são petulantes, eles não são arrogantes, eles não se apresentam da forma como aqueles espíritos se apresentavam. Então, Max, da minha parte, eu confesso que eu nunca dei credibilidade àquelas manifestações como sendo algo grandioso, como sendo algo, digamos assim, diretamente divino. Possa até ser que no começo ele tenha tido algo mais grandioso, mas talvez a fama, quando começa, né, e nem todo mundo sabe lidar com isso, foi desviando a ganância pelo ter a todo custo, de toda forma, fez com que desse aqueles desvios, junto à condição humana. Infelizmente é um desastre, e deixar bastante claro que ali não era espiritismo, ali não era aplicado os ensinamentos espíritas, ali era mediunismo, era mediunidade, e médio pode ser aplicado em qualquer religião. Certo, gente? Então, as práticas que se... Até sem religião pode ser praticada. Se diziam muitas vezes espíritas, como muitos dizem que são espíritas, mas para ser espírita tem que seguir os postulados kardecistas, os conhecimentos trazidos pela doutrina espírita, né? Então, é o que eu penso. Meu irmão, sua palestra está maravilhosa. Só que o tempo é muito carrasco. Eu já estou vendo aqui também, o tempo está 5 minutinhos no meu aqui. Se você quiser repetir a live, o pessoal acompanha, viu? Marcos, então, já que nós estamos chegando ao final, é só deixar bastante claro isso. Infelizmente, nós vivemos num mundo em que há muita ignorância. As pessoas se deixam levar por esses falsos profetas, porque, infelizmente, o conhecimento espiritual delas ainda é pouco. Eles usam de má fé, eles usam da fragilidade humana, eles oferecem às pessoas riqueza, eles oferecem fartura no que diz respeito a tudo que a humanidade deseja. Nossos defeitos desejam a riqueza, desejam o poder, o status, a mídia, a ostentação. Então, eles prometem que as pessoas já querem. E as pessoas se deixam iludir. A maioria, graças a Deus que não todas, mas a maioria das pessoas, como não tem um conhecimento mais aprofundado das questões religiosas,
elas se enganam muito fácil. Eu costumo dizer que é muito fácil enganar as pessoas, realmente é muito fácil, porque elas são muito ignorantes na maioria. E eles se aproveitam da ignorância, ou seja, dos conhecimentos espirituais dessas pessoas para enganar. Eles enriquecem, eles são os milionários, alguns deles são bilionários. E o que é lamentável ainda é a gente ver pessoas atribuírem alguns desses, Max, eles destilam ódio. Eles têm uma característica totalmente diversa dos atributos que nós trouxemos no início, que caracterizam o verdadeiro profeta. Eles não têm amor, eles não têm bondade, eles não têm tolerância, eles são preconceituosos, são racistas, são homofóbicos, eles têm aversão a determinadas pessoas, eles desejam até a morte, como eu já vi alguns deles, de outras pessoas. E essas criaturas se intitulam profetas divinos e ainda existem aquelas outras pessoas que atribuem a eles o caráter de profeta. Que é um absurdo, um total absurdo. E isso tem que ser desmascarado, isso tem que ser dito, tem que ser falado para que as pessoas se libertem. Como diz o Evangelho, né? O Evangelho diz, são lobos. Lobos em pele de ovelha. Tem que ser conhecidos. Então fica aí, né, o despertar para todos. Fica então o despertar, né, que cada um possa esclarecer-se, possa conscientizar-se, para não se deixar levar. Graças a Deus que os que aqui nos escutam já começaram a despertar. Se algum aqui não foi espírita, mas que reflita a respeito do verdadeiro papel de um profeta. Porque um profeta, ele tem que ter amor, um profeta tem que ter bondade, um profeta tem que ser como Frei Damião, se você é católico, porque o espiritismo não importa com religião. Ele tem como ser como a Madre Teresa de Calcutá, que dá amor, dá bondade, dá misericórdia, dá vida pelas pessoas. Um profeta tem que ser alguém que ame o ser humano, que deseje o bem para o ser humano e faça o bem para o ser humano. Um profeta, ele não vai desejar o mal para o ser humano. Um profeta, ele tem o seu trabalho. Ele vive do suor de cada dia, como Chico Xavier vivia do suor, do pão que ele conseguia era fruto do seu trabalho. Um profeta, ele não fica milionário com dinheiro alheio, não. Ele não vai ficar bilionário sugando as pessoas. Um profeta não vai andar de jato, de helicóptero pago por dinheiro dos fiéis, não, para estar enganando as pessoas. Um verdadeiro profeta, ele tem uma missão de adicionar um conhecimento, um plus a mais no conhecimento religioso da humanidade. Então, é fácil reconhecer esses que se intitulam profetas, que de profeta não tem nada. Inclusive, um alerta que o Evangelho nos faz. O profeta, Marcos, ele é reconhecido pelas pessoas e tem as características. Ele jamais se intitula como profeta, porque um verdadeiro profeta, ele tem a humildade, a simplicidade. Ele jamais vai dizer que é um profeta divino. Então, nós temos os elementos, é só nós despertarmos para verdadeiramente reconhecer quem não é o verdadeiro profeta e quem é. Os centros espíritas estão cheios desses falsos profetas também. Infelizmente. Já. Os espíritos também, né? Como nós falamos. Eu vou encerrar e vou voltar para a gente fazer a outra live. Já está nos segundos finais. Não dá para fazer a prece mais não, né? Não, falta 20 segundos. Ok.